aos que Deus ressuscitou, tendo solto as dores da morte, porque não era possível que ele se detenha. Atos capítulo 2, verso 24. A religião cristã é fundada em verdades tão misteriosas e sobrenaturais, e os seus princípios são tão paradoxais para as opiniões recebidas da humanidade, que a maior perseguição que já encontrou no mundo não foi tanto de fogo e espada, torturas, mas as crueldades evidentes dos primeiros opositores, a partir dos ditames magisteriais da razão parcial e corrupta. Os filósofos, a quem Tertuliano chama de patronos dos hereges, estabeleceram duas máximas peremptórias totalmente repugnantes ao que as Escrituras nos revelam, tanto no que diz respeito à nossa fidelidade quanto ao conforto. A primeira é do nada, nada pode ser feito, diretamente contra a criação do mundo, e a outra é não há restauração do mesmo ser após uma total corrupção e dissolução dele. O que ainda continua um grande preconceito contra a ressurreição dos nossos corpos, e com a qual os oráculos da razão perturbaram tanto o mundo, que tudo o que lhe pareceu minimamente contraditório, eles julgaram contraditório ao bom senso e explodiram como ridículo e impossível. Sobre estas grandes desvantagens, a religião cristã trabalhou, embora não apenas possuísse a criação do mundo a partir do nada, anteriormente descrita por Moisés, mas atestou de forma mais clara e aberta a ressurreição dos mortos, que antes não era tão claramente conhecida, nem tão claramente provada, pois essa doutrina era considerada tão absurda pelos grandes sofistas do mundo, cujas mentes estavam profundamente impregnadas de noções contrárias, que consideravam a religião cristã mais como um desígnio para destruir a razão do que para salvar a alma, considerando-a coisa muito absurda acreditar em um Salvador crucificado como sendo uma pessoa fraca e impotente, ou a futura ressurreição como algo totalmente impossível. Encontramos o apóstolo aos Coríntios em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, reclamando que os gregos, que eram então os grandes mestres da sabedoria e do saber, consideravam tolice o Cristo crucificado, e pensavam uma tolice que homens poucos amigos da razão, que dependeriam para a vida de alguém que perdesse a sua. E quem se aventuraria a tirar a vergonha da cruz, ou a silenciar os escárnios lançados contra aqueles, por sua credulidade, que afirmam a maravilhosa ressurreição de um Salvador morto e seu glorioso triunfo sobre a morte e a sepultura? Pois isto lhe parecia nada mais que resolver um absurdo por uma impossibilidade, e para tornar a razão mais suspeita, na medida em que julgavam que os fundamentos da razão deviam ser derrubados, para tornar os fundamentos do cristianismo de alguma forma toleráveis ou possíveis. Portanto, descobrimos que mesmo em Atenas, aqueles grandes concursos de inteligência, onde todas as seitas de filósofos tiveram o seu retiro comum. No entanto, quando Paulo lhe pregou Jesus e a ressurreição, esta doutrina lhe pareceu tão absurda e tola, e tão contrária a todos os princípios da razão correta, que esqueceram aquela civilidade que geralmente é encontrada em homens de espírito inquisitivo e frearam em repreensões e injúrias abertas. O que essa tagarela dirá? Porque ele lhe pregou Jesus e a ressurreição, conforme Atos capítulo 17, verso 18. Sem dúvida, eles não queriam argumentos muito ilusórios para defender contra a ressurreição do corpo, como, primeiro, a impossibilidade de uma recolação das partículas dispersas dos homens, resolvidas em seus elementos e espalhadas pelos quatro ventos do céu, embora possa ser muito bem retrucado aos epicuristas que disputaram com Paulo contra a ressurreição, que não era tão improvável que pudesse haver uma reunião das partes dispersas do mesmo homem, como que deveria haver um concurso furtivo de átomos na primeira criação do mundo. Ainda assim, esta objeção exerceu e prevaleceu com os pagãos, de modo que quando queimaram os corpos dos cristãos, lançaram suas cinzas nos rios, para frustrar suas esperanças de algum dia serem ressuscitados, de onde deveriam ser levados para um oceano desconhecido, e ali se tornariam o esporte dos ventos e das ondas.
mas que o nosso Salvador diz na mesma ocasião aos saduceus. Pode ser dito a estes homens: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22 e 29. Pois a menos que suas partes pudessem ser espalhadas além do alcance da onipotência, a menos que pudessem ser triturados tão pequenos que escapassem ao conhecimento e cuidado de Deus, que ordena cada partícula que sobe e desce sobre os raios solares. Esta dispersão do corpo não prova a impossibilidade de sua união, porque o poder e a providência de Deus reuniram todo o pó e os reunirão novamente no mesmo lugar e ordem em que estão agora. Outro argumento contra a ressurreição do corpo pode ser proveniente das diversas mudanças pelas quais os corpos mortos passam. Sendo primeiro transformados em terra, isso novamente se transforma em grama e erva. Isso torna-se alimento para outros homens ou animais. Esse alimento passando novamente para sua substância, fazendo uma espécie de transmigração de corpos, como Pitágoras teria feito com as almas, o que é muito evidente no caso dos antropomorfistas e comedores de homens, que de várias partes do corpo de outros homens compuseram os seus próprios, e assim pode ser exigida a mesma pergunta que os saduceus fizeram ao nosso Salvador, a respeito dos 7 irmãos que se casaram com a mesma mulher, cuja esposa dos 7 ela deveria ser na ressurreição. Então, aqui aquelas partes que pertenciam a tantos homens, a qual deles pertence na ressurreição, sem prejuízo dos demais? Aqui ocorre a mesma resposta de Cristo que lhe deu em Mateus capítulo 22, verso 29. Vocês erram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem é o melhor juiz de propriedade? Podem resolver todas aquelas partes pelas quais qualquer alimento foi recebido por qualquer outra criatura, novamente em seus próprios corpos. E assim, parece que estes argumentos contra a ressurreição do corpo não equivalem a provar a impossibilidade do efeito, mas apenas o poder onipotente e sobrenatural dos eficientes. Portanto, é impossível considerar a ressurreição segundo o curso original das coisas naturais. Contudo, quando um braço onipotente se interpõe, o que lhe dá leis, quem se atreve a dizer que a criatura pode ser levada a tal estado de dissolução que pode alcançar o domínio do Criador Todo-Poderoso? É com base nisso que o apóstolo pergunta por que deveria ser considerado algo estranho e incrível que Deus ressuscitasse os mortos. Atos 26 e 8. E no texto que ele afirma a ressurreição de Cristo, para evitar quaisquer críticas falaciosas contra ele, ele mostra primeiro que Deus o ressuscitou dentre os mortos e, portanto, não deveria ser considerado algo impossível, visto que para Deus nada poderia implicar uma contradição. Em segundo lugar, ele não apenas afirma a possibilidade de ressurreição de Cristo, mas a impossibilidade de sua continuação final sobre o poder da morte. A sepultura que agarra e retém todos os outros mortais não foi capaz de deter aquele que tem imortalidade e a vida habitando em si mesmo. Não era possível que ele fosse detido por ela. Portanto, Deus o ressuscitou, aliviando as dores da morte. A quem Deus ressuscitou? Aqui está a causa eficiente da ressurreição de Cristo, na ação simultânea de toda a Trindade, pois tudo o que Deus faz por si mesmo é atributo de todas as 3 pessoas. Às vezes é atribuído ao Pai, como fala o apóstolo, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. O Deus de nossos pais glorificou seu Filho Jesus, a quem entregaste e negaste, o santo e o justo desejando um assassino, e mataste o príncipe da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Às vezes é atribuída ao Filho que, pelo poder infinito de sua divindade, ressuscitou da sepultura e de sua natureza humana. Assim nos diz o nosso próprio Salvador: eu dou a minha vida por mim mesmo, tenho poder para estabelecê-lo e tenho poder para retomá-lo. João 10 e 18. O mesmo pode ser coletado do Espírito Santo a partir das palavras do apóstolo: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará o vosso mortal corpos pelo seu Espírito, conforme Romanos 8, verso 11. Agora, se o Espírito de Deus pode vivificar nossos corpos, o mesmo Espírito também pode vivificar o corpo de Cristo, visto que é o mesmo Espírito que vivifica tanto a cabeça como os membros. Tendo liberado as dores da morte,
Em algumas cópias é tendo liberado as dores do inferno, o que possivelmente deu ocasião à opinião afetuosa de alguns, de que Cristo desceu ao inferno e lá sofreu as dores e a penalidade daquele lugar infernal, como plena satisfação à justiça de Deus, e que essas foram as dores das quais Deus o ressuscitou, ou o libertou sua ressurreição. Mas esta presunção é errônea e extravagante, e não merece nenhuma refutação séria, especialmente porque contradiz claramente a consumação de Cristo na cruz, pois quando Cristo passou do seu sofrimento na cruz, ele disse: "Está consumado", e assim entregou o Espírito, conforme João capítulo 19, verso 30. Se Cristo, portanto, tivesse sofrido qualquer sofrimento e dores maiores do que aqueles sofrimentos que ele sofreu na cruz, esses sofrimentos estariam tão longe de serem concluídos e terminados, que teriam sido apenas o prelúdio e o início de sua tristeza. Ter liberado as dores da morte não implica mais nada, mas que Deus ressuscitou Jesus Cristo da morte, que depois de muitas dores dolorosas ele sofreu. Segue-se que não era possível que ele fosse detido por isso. É nisso que pretendo principalmente insistir. Primeiro, e aqui mostrarei por que contas era totalmente impossível que Cristo seja detido sobre o poder da morte. E meus argumentos para a prova disso são os que seguem. Era impossível que Cristo fosse mantido sob o poder da morte, por causa desse grande e inefável mistério da união hipostática da natureza divina e humana na pessoa de Cristo. Existem 3 uniões cuja crença é o fundamento da maior parte da religião cristã, e que estão totalmente fora do alcance da razão. A união mística de um crente com Cristo, a união, ou melhor, a unidade dos 3 pessoas gloriosas, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma natureza, e esta união hipostática de 2 naturezas em uma pessoa no mediador. É um mistério que os anjos investigam e adoram, com admiração e espanto, como o eterno e unigênito Filho de Deus deveria assumir carne para si mesmo, em uma conjunção tão próxima e íntima, que embora seja eterno, ainda assim seja que deveria nascer. Embora ele seja imortal, ele deveria realmente morrer. Embora ele estivesse realmente morto, ele deveria ressuscitar novamente. Estas são as coisas que parecem muito consistentes umas com as outras. No entanto, eles realmente passam por esta união milagrosa, que transcende o alcance da razão, na medida em que essas coisas ultrapassam o alcance da natureza. Que a mesma pessoa que é eterna seja jovem, sim, nasça na plenitude dos tempos, seja a mesma pessoa que tem a imortalidade e a vida habitando em si mesma, também morra uma morte vergonhosa e amaldiçoada, que a mesma pessoa que estava verdadeira e realmente morta ainda tinha o poder de vivificar e se recuperar, conforme João 10 e 18. E foi isso que o declarou seu Filho de Deus com poder, como fala o apóstolo, até que pela sua ressurreição dentre os mortos. Romanos 1,4. E de fato ele não tivesse ressuscitado dos mortos, a divindade teria sofrido na opinião do mundo, nem teria acreditado que ele fosse o Filho de Deus, que sofreria e permanecer sobre o domínio da morte, por mais tempo do que o fim de sua morte exigia. E isso vou demonstrar a você por meio de 2 argumentos, apenas pressupondo isso, que é uma máxima comum e verdadeira entre os teólogos, que quando a união natural entre o corpo e a alma de Cristo foi dissolvida, ainda assim tanto a alma como o corpo retiveram a união hipostática com a natureza divina. A natureza divina foi unida ao corpo de Cristo, quando a alma foi separada dele. Primeiro, se Cristo não pudesse ter ressuscitado, deve ter sido por falta de poder ou por falta de vontade para fazê-lo. Ele não podia querer que o poder se levantasse, porque ele era Deus, igual em poder e em todos os outros atributos divinos ao Pai. Assim como a ressurreição dos mortos não é impossível ao infinito poder de Deus, então também não pode ser que Deus, que teve a vontade de assumir nossa carne, queira uma vontade para ressuscitá-la. Que Deus, que amou tanto a natureza humana a ponto de associá-la à unidade de pessoa consigo mesmo, ainda deveria permitir que continuasse sobre o poder da morte, o que é, de todas as coisas, o mais contrário às suas inclinações naturais. Vemos Cristo em sua agonia, orando fervorosamente para que o cálice amargo pudesse passar dele, de modo que ele colhasse sangue, coagulando através dele, e certamente um ingrediente naquele cálice era a separação da alma e do corpo pela morte, que é aquilo que até a própria natureza inocente abominava,
como destrutivo para ele. Contudo, tendo tomado sobre si a nossa natureza para este mesmo fim, para que pela morte pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, isso é, o diabo, conforme Hebreus 12:14. Ele se submeteu voluntariamente a passar por isso, sendo esse fim plenamente alcançado por sua morte, e a verdade de sua morte igualmente atestada por ele, ter ficado 3 dias na terra. Era totalmente impossível que aquela pessoa que tinha aversão à morte e ao poder de se levantar deveria continuar por mais tempo sobre sua prisão e domínio. E essa é a primeira demonstração da necessidade da ressurreição de Cristo, por conta das ambas naturezas em uma pessoa. Como homem, ele abominava a separação entre alma e corpo. Como Deus, ele foi capaz de reuni-los de modo que, tendo como homem o desejo de viver e como Deus um poder de viver, era impossível para ele ser detido pela morte. Segundo, por causa da união da natureza divina e humana da pessoa de Cristo, era impossível que sua carne visse a corrupção, o que certamente deveria ter acontecido se ele não tivesse criado logo após sua morte. Pois visto que o corpo de Cristo não era um corpo fantástico, como alguns antigos sustentavam, mas feito de carne verdadeira e do mesmo temperamento e constituição do nosso, ele deve, sem um milagre, ter sofrido tais mudanças após a morte como as nossas passarão. E imaginar o contrário é apenas fingir um milagre, para evitar a necessidade de outro, até mesmo da ressurreição. Mas era totalmente impossível que aquele corpo que estava unido a ambas as naturezas por um vínculo tão próximo, inconcebível, viesse a ver a corrupção, isso é, uma sepultura. Isto é, a Escritura nos afirma claramente que não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, conforme Atos 2:27. E também porque todos os corpos que estão corrompidos se transformam em alguma outra coisa, em alguma outra natureza, de acordo com aquela máxima indubitável dos filósofos, corruptus et degeneratio materios, e assim se seguiria esta consequência horrível e blasfema, de que a natureza divina do Filho de Deus poderia ter sido unida a alguma outra natureza, de modo que era necessário que Cristo ressuscitasse, antes que qualquer corrupção ou putrefação pelo curso normal da natureza se apoderasse dele. Assim provei por meio desses dois argumentos que, por causa da união hipostática da natureza divina e humana de Cristo em uma pessoa, era totalmente impossível que ele pudesse ser detido pela morte. Segunda, a aplicação desta grande verdade será brevemente nas seguintes inferências. Se fosse impossível para Cristo não ter ressuscitado dos mortos, é evidente então que Cristo é o verdadeiro Messias, pois se ele fosse um impostor, um falso profeta, estaria tão longe de ser uma impossibilidade que ele não tivesse sido ressuscitado, que teria sido uma impossibilidade para ele ter ressuscitado, pois nem ele poderia ter ressuscitado ele mesmo, sendo um mero homem, nem Deus o teria criado, sendo um mero impostor e trapaceiro, quando, portanto, os judeus pediram um sinal de Cristo para provar que ele era o verdadeiro Messias, ele lhe deu o sinal de sua ressurreição, conforme Mateus 12, verso 38 a 40. Mestre, diz-lhe que gostaríamos de ver um sinal seu. Mas ele respondeu e disse-lhe: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. Porque como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então novamente, quando eles o tentaram em outro momento, por um sinal de que ele era o Messias, ele dá exemplo de sua poderosa ressurreição dentre os mortos. João, capítulo 2, verso 18 ao 19. Os judeus responderam e disse: que sinal lhe dás? Que sinal me mostras, tu para nós, visto que fazes estas coisas? Jesus respondeu e disse: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei, de modo que ainda assim ele fez de sua morte e ressurreição a prova infalível de que ele é o verdadeiro Messias. Se fosse necessário que Cristo ressuscitasse dos mortos, e se o fizesse, então certamente o pecado está vencido. Pois o aguilhão da morte e aquele arma venenada, pela qual fere e mata o pecador, é pecado. Enquanto a morte tivesse esse aguilhão, não poderia ter sido conquistada por nenhum pecador. É o pecado que dá à morte o seu poder de reter todos aqueles que estão ao seu alcance. O que, uma vez que não poderia ser feito com Cristo, é evidente que o pecado é subjugado por Cristo, que estava em seus braços e alcance, mas ainda assim saiu seguro dele, levando consigo o aguilhão e a arma da morte. Terceiro,
Se a ressurreição de Cristo for assim necessária, tiver sido efetivamente realizada, podemos confortavelmente concluir daí a necessidade de nossa própria ressurreição. Pois, erguida a cabeça, os deputados nem sempre dormirão na poeira. O corpo místico de Cristo certamente será ressuscitado, assim como seu corpo natural, e cada membro dela será feito para sempre glorioso, com a cabeça gloriosa e triunfante. E a partir de cada uma dessas considerações, que motivos abundantes temos de alegria e exaltação. De alegria porque a sua ressurreição nos proporcionou um testemunho irrefutável para convencer o mundo de que não perdemos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa adoração, já que aquele Jesus a quem servimos não foi apenas levantado na cruz, mas gloriosamente ressuscitado da sepultura. De alegria porque sua ressurreição é uma evidência infalível para nós de que a dívida está paga quando o fiador é exonerado da prisão, que agora a justiça de Deus também nos absolverá de nossa culpa, como sua misericórdia, visto que não é consistente com as regras e medidas da justiça, punir a mesma infração dos príncipes pela qual o fiador satisfez plenamente. E por último, de alegria, porque a sua ressurreição é uma promessa muito certa e segura para nós, que ele ressuscitou antes de nós, apenas para nos arrancar da nossa sepultura, e ascendeu ao céu antes de nós, apenas para preparar as mansões para nós, e pela virtude de sua ressurreição e intercessão, para nos levantar do pó, para sentar-nos junto com ele nos lugares celestiais. E agora, verdadeiramente, a melhor maneira que conheço para afetar seus corações com alegria pela ressurreição de Jesus Cristo é, primeiro, conduzindo-os à sua cruz e ao seu sepulcro. Deixe-me dizer como o anjo fez com as mulheres. Venha ver o lugar onde o Senhor estava. Contemple-o primeiro em sua morte e sofrimento. Veja o Senhor na cruz derramando seu sangue e sua alma por você. Isso será uma boa ajuda para aumentar sua alegria quando você o considerar ressuscitado e sair triunfante de todas as suas agonias e tristezas. Este dia mostra Cristo para você sangrando e reinando, sofrendo e vencendo, morrendo e revivendo. Todas as conquistas gloriosas da redenção devem ser representadas vivamente em sua fé e devoção neste dia. E como mensageiro enviado a você por Cristo, eu, em seu nome, convido você a vir e ver o Senhor e lamentar por Ele na santa instituição de sua ceia. Sei que podemos desejar que tivéssemos vivido no tempo da morada de Cristo aqui na terra. Estávamos familiarizados com Ele, com seus discípulos, para ter visto tanto suas ações milagrosas, quanto sua paixão não menos milagrosa. Ora, na verdade, a visão que os discípulos tinham dessas coisas não tem nenhuma vantagem sobre a nossa fé. Se pudermos apenas agir com fé nesta ordenança da qual devemos participar neste dia, essas coisas estarão agora presentes para nós. Lá veremos Cristo crucificado diante de nossos olhos, sim, e crucificado tão verdadeira e realmente para a nossa fé, como sempre foi para o sentido dos outros. Isso pode nos levar para o jardim e nos levar a fazer mais do que eles, até mesmo assistir com ele em suas agonias. Isso pode nos levar, sem a ajuda de conhecidos, ao tribunal, para ouvir todo o seu julgamento e a acusação. Isso pode levar-nos com a multidão de pessoas à sua cruz, e nesta ordenança podemos ver seu corpo quebrado e seu sangue derramado, e ouvi-lo chorar. Está consumado, e vê-lo finalmente desistir do fantasma. Tudo isso só o sacramento representa tão vividamente aos olhos da fé, como se estivesse fazendo agora. Considere, se houvesse uma visão a ser representada na qual o céu, a terra e o próprio inferno ficariam maravilhados, onde o próprio Deus deveria sofrer não apenas na forma de servo, mas sobre a noção de malfeitor, onde a felicidade eterna de toda a humanidade, desde a primeira criação do mundo até sua dissolução final, deveria ser transacionada, no qual você pode ver o veneno e a força venenosa de todos os nossos pecados espremidos em um copo amargo, e colocado nas mãos do Filho de Deus para beber até a fim dele, no qual você poderia ver os portões do inferno quebrados em pedaços, demônios conquistados e todos os poderes das trevas, se lá estivessem, eu digo, mas uma visão como esta, tão terrível e ao mesmo tempo tão gloriosa, fosse agora representada. Você nem todos desejam ser espectadores disso? Ora, eu convido você para isso hoje. Apenas venha com fé e você poderá ver o Filho de Deus morto, o sangue de Deus derramado. Você poderá ver aquele que tira as transgressões. Você pode vê-lo pendurado na dor e na sensibilidade de suas mãos e pés. Todas as nossas iniquidades se reuniram sobre ele,
e a eternidade da ira e da vingança divina contraiu-se num curto espaço, como raios através de um vidro em chamas, tornou-se mais violenta e abrasadora por essa contradição. Venha, portanto, e veja e deixe seus olhos afetarem seu coração com tristeza profunda e amarga, para que vocês mergulhem suas mãos no sangue de seu Salvador, para que vocês sejam seus executores e assassinos, que seus pecados e culpas deveriam espremer tanto fel e absir no cálice amargo de sua paixão. E quando vocês chorarem assim pelo seu Senhor moribundo, deixem a alegria de encherem novamente seus corações, pois ele ressuscitou da morte para a vida, da terra para o céu, por um, para confirmar nossa fé, pelo outro, para preparar nossa glória.